Amigos queridos, bom dia. Que o nosso Mestre Jesus envolva-nos nesta manhã radiosa, para que juntos possamos elevar o nosso pensamento até Jesus e Ele possa dirigir o seu olhar para todos nós, enviando os amigos espirituais, espíritos que nos auxiliaram em nossas reencarnações, que eles possam nesta manhã aproximar de nós, sustentando os nossos pensamentos no bem, na verdade e com a coragem de lutar. Hoje nós vamos ler o item 28º do capítulo 5º, Bem-aventurados aflitos. Será lícito abreviar a vida de um doente que sofra sem esperança de cura? Um homem está agonizante, presa de cruéis sofrimento. Sabe-se que seu estado é desesperador. Será lícito pouparem-se-lhe alguns instantes de angústia, apressando-lhe o fim? Quem vos daria o dinheiro de prejulgar os desígnios de Deus? Não pode ele conduzir o homem até a borda do fosso, para daí o retirar, a fim de fazê-lo voltar a si e alimentar ideias diversas das que tinha? Ainda que haja chegado o último extremo moribundo, ninguém pode afirmar com segurança que ele haja suado a hora derradeira. A ciência não se terá enganado nunca em suas previsões? Sei bem haver casos que se podem, com razão, considerar desesperadores, mas se não há nenhuma esperança fundada de um regresso definitivo à vida e à saúde, existe a possibilidade atestada por inúmeros exemplos de o doente, no momento mesmo de exalar o último suspiro, reanimar-se e recobrar por alguns instantes as faculdades. Pois bem, essa hora de graça que lhe é concedida pode ser-lhe de grande importância. Desconheceis as reflexões que seu espírito poderá fazer nas convulsões da agonia e quantos tormentos lhe pode poupar um relâmpago de arrependimento. O materialista, que apenas vê o corpo e nenhuma conta tem a alma, é inapto a compreender essas coisas. O espírita, porém, que já sabe o que se passa no além-túmulo, conhece o valor de um último pensamento. Ignorai os derradeiros sofrimentos, quanto puderdes, mas guardai-vos de abreviar a vida, ainda que de um minuto, porque esse minuto pode evitar muitas lágrimas no futuro. São Luís, Paris, 1860. Amado Jesus, bom e amado Mestre, que nesta manhã radiosa possamos sentir o calor dos bons espíritos a nos auxiliar no entendimento do Evangelho. Que reflexões íntimas sejam por nós realizadas, a fim de que possamos compreender melhor as nossas decisões, o nosso trabalho, as nossas provas, como também as nossas expiações. Que Jesus possa nos sustentar, dando-nos força e coragem para vencer as nossas lutas de cada dia. Ó Mestre, nós te pedimos por todos os nossos irmãos que se encontram enfermos. Rogamos por aqueles que se encontram nos hospitais, aqueles que se encontram, Jesus, nas recuperações, aqueles mestre, que sentem abandonados, sozinhos, por caridade. Olhai por cada um de acordo com as suas necessidades. E nós te pedimos, Jesus, ampare os nossos familiares. Dai-nos força para que possamos auxiliá-los dia a dia. E na infinita bondade e na sua misericórdia, iniciamos o nosso Evangelho, cheios de alegria em nossos corações. Se conosco, Jesus, que assim seja.
Será lícito abreviar a vida de um doente que sofra sem esperança de cura? Que cura que é a nossa, que nós desejamos, amigos? É preciso saber como nós pedimos a Deus. Muitas vezes, por ignorarmos o que nós realmente temos que passar, nós pedimos ou suplicamos em nome do Cristo muitas coisas que estão ligadas ao mundo, mas nem sempre conseguimos pedir a Jesus que ampare aquele nosso irmão enfermo, que aqueles momentos de dores que ora passa, talvez para nós já no final de sua existência, seja grande oportunidade para que eles possam, Mestre, sentir-se fortalecidos para recuperar os sentimentos ainda tão difíceis que carregaram dentro de nós. Então nós perguntamos: que vos daria o direito de prejulgar os desígnios de Deus? Quem somos nós? Às vezes nós encontramos com uma pessoa querida, um familiar que está lá passando mal, em estado de coma, e nós falamos: nossa, mas ele não desencarna. Aqueles últimos minutos servem para o espírito mudar muitos pensamentos, o amparo que recebe. Nós não sabemos o que é que passa na intimidade consciencial do espírito. E a ciência, muitas vezes, ela pode enganar. Quantos médicos, às vezes, por vendo a situação física de todos nós, ele diz: ah, não vai ter mais do que 2 meses de vida. Mas nós não conhecemos os méritos e não conhecemos também quais são as necessidades de estar sempre ligado ainda o espírito ao corpo. É preciso que a gente então observe como pedimos, qual é a substância de nossas preces. É preciso perguntar: como eu estou pedindo, meu Deus? Será que é isso que eu devo pedir? Ou roguemos sempre para Jesus, que Ele que nos conduz, que nós possamos animar aquele nosso irmão que ora está agonizando ou que está sem esperança, e que nós possamos, então, de alguma forma, dizer a este nosso irmão: força, coragem, meu irmão, esses momentos hão de passar. E esses momentos que nós falamos, eles vão passar mesmo. Ou seja, pela melhora do corpo, ou seja, pela mudança da condição espiritual para a condição espiritual. E no mundo espiritual, ele pode se encontrar refeito e ver que tudo aquilo foi muito bom para ele. Então, nós precisamos ter olhos de ver o que é realmente importante para o espírito e não para o corpo. Nós vemos que muitos espíritos, muitos irmãos nossos encarnados, naquele último momento, ele pode fazer uma prece, pode ser visitado por uma pessoa, um amigo, uma pessoa que talvez tenha tido dificuldade, um familiar, e naquele momento ele reanima. Nós falamos: nossa, fulano melhorou. Graças a Deus ele melhorou. E às vezes aquele período só de melhora é para ele recobrar forças, para ele se reorganizar energeticamente nos seus pensamentos. E nós precisamos entender que todos nós desconhecemos as verdadeiras reflexões que passam no íntimo do espírito. E nesse momento de agonia, quantos tormentos lhe podem ser poupados num relâmpago de tempo, como o arrependimento. E o arrependimento, ele abre muitas outras portas para o espírito se libertar. Então, quando nós estamos ligados com o pensamento materialista, nós muitas vezes nós desconhecemos a vida após morte. E esse desconhecimento da vida após morte
muitas vezes traz para o espírito maiores dificuldades. E essa mensagem de São Luís é extremamente importante, porque ele diz assim: o materialista que vê apenas o corpo e nenhuma conta tem a alma, é inapto a compreender essas coisas. Por que é inapto? Porque ele não acredita que o espírito vivifica. Então, por isso, por não acreditar, é que muitas vezes nós temos visto espíritos presos aos bens materiais, ainda ao corpo, ainda com sentimentos de revolta, o que traz para o espírito grandes dificuldades. Portanto, meus amigos, é preciso que a gente compreenda o valor do bem em nossa existência. O valor do bem é quando nós compreendemos que somos espíritos em busca de experiências espirituais e vamos dedicar todo o nosso tempo para amar, para perdoar, para reconciliar. E Jesus nos avisa isso: reconciliai-vos enquanto estáis a caminho. Porque nós sabemos que quando nós vamos desencarnar, nós vamos continuar vivos. E estarmos vivos é para todos nós uma ação mental. E nós vamos ver que essa questão de estarmos vivos nos traz a lucidez. Então, o espírita, ele já sabe o que vai acontecer com ele depois do desencarne. Por isso, muitos espíritas também precisam entender que quando nós falamos da ressurreição, a ressurreição é vida infinita. Ele não é vida de meia hora, ele é uma vida infinita. Quer dizer, eu estou voltando à casa do Pai com todos os meus sentimentos, e aí é que está a grande dificuldade, porque nem sempre nós resignamos, ou nós compreendemos, ou nós reconciliamos. Então é preciso que a gente tenha bastante esforço em toda a nossa trajetória para que a gente não guarde mágoa, que a gente não fique preso nessas situações de ódio, de reminiscências passadas que trazem tantas dificuldades. O convite hoje, meus amigos, é amar, amar, para que a gente possa compreender que quando eu for atravessar o portal da morte, eu posso muitas vezes lutar para meu crescimento e não cair na ociosidade da incompreensão. Todos nós somos espíritos em função de aperfeiçoamento e nós reconhecemos que além do túmulo nós vamos encontrar a continuação do esforço da vida. E aquele que carrega ódio consigo, aquele que carrega a mágoa, rancor, ele fica preso. E esse ficar preso lhe trará muitas dificuldades, porque o pensamento fica de uma forma contínua e circular em torno só daquele sentimento. E aí vem os processos que nós conhecemos de autoobsessão, de obsessão de desencarnados para desencarnados, e mesmo de desencarnado para encarnados. Essa é a causa de um processo que nós precisamos viver com outros olhos. Então, hoje, nós gostaríamos de convidá-los a refletir nas suas aflições. Bem-aventurados aflitos. Os aflitos são aqueles que andaram em discordância com a lei. Procure reconciliar com seu adversário, lembrando que a vida, ela é um movimento íntimo do pensamento e a morte não me rouba a vida. Procuramos reconciliar. E se nós estamos em agonia no final de nossa existência ou de uma enfermidade, que a gente tenha força e aprenda, pelo trabalho do arrependimento, a perdoar. Não é com palavras, é com modificação de sentimentos, vendo que muitas vezes nós sentimos humilhados, ofendidos pelo nosso orgulho, pela nossa vaidade. Administre isso, meus irmãos, enquanto você está bom, antes de adoecer, antes de entrar nessa agonia, porque todos nós sabemos que o melhor propósito da nossa existência é aprender a amar.
Nesse caminho de aprendizagem do amor é que nós vamos dilatando os nossos laços, que nos unem, tanto em família como espírito encarnado, como também com aqueles que já foram do outro mundo. Não guardemos esses sentimentos. Todos nós estamos sendo convidados a amar, para que nós não venhamos amanhã a chorar e arrepender por situações que nós não conseguimos viver. Que Jesus nos abençoe e que os espíritos amigos possam nos sustentar em todos os momentos. Pedimos a Jesus nesta hora que Ele nos transmita o passe e na alegria da vida, do nosso pensamento. Mentalize, irmãos, aqueles que você tem muitas dificuldades. Mentalize para que você se sinta fortalecido. Que Jesus, na infinita bondade, nos ampare, nos sustente, para que nós possamos eliminar as sujeiras que ainda estão dentro de nós, geradas pela nossa vaidade, pelo nosso orgulho, por tudo isso que muitas vezes nem sequer percebemos. Que os bons espíritos possam nos fortalecer, trazendo bom ânimo e alegria, e fluidifique as nossas águas, por caridade, Jesus. Que nesse momento seja de reflexão íntima para cada um. Mentalize aquele irmão que você tem muita dificuldade, irmão. Aquele que você já não conversa, que você não quer vê-lo, que você não gosta de pensar nele. Vamos agora, nesse momento, fazer a nossa oração de reconciliação íntima com os nossos adversários. Amado Jesus, envolva esses nossos irmãos, que por nossos enganos trouxemos maiores dores aos nossos corações, para que na hora da nossa agonia, da nossa hora extrema, isso não seja o peso que vai nos dificultar a desvencilhar do nosso corpo. Jesus, olhe por todos aqueles que caminharam e caminham conosco e as nossas desavenças foram tão crescentes. Que na infinita bondade, na infinita luz, o Senhor possa nos sustentar. Queridos amigos, que nessa manhã de luz o Senhor possa trazer aos nossos corações muita paz, muita alegria e que nós todos sintamos agasalhados pelas vibrações do Grupo Espírita Esperança e Caridade, Colégio Allan Kardec. Fique com Deus, queridos irmãos, e que a paz esteja constante em nossa vida. Que assim seja.